te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Olá, irmãos, irmãs caríssimos, mais uma semana em que estamos retomando nossos estudos, sejam bem-vindos. Já estamos juntos há 8 semanas e até aqui estudamos a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, com uma finalidade única: reconciliar o homem com Deus, pagando com sua vida o preço desse resgate, isto é, o preço da libertação do homem em relação ao pecado, que é a causa primeira que nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Epístola aos Romanos, capítulo 6, 23. Para realizar esse plano de salvação, Jesus instituiu uma igreja. Igreja é uma palavra de origem grega que significa assembleia. Do latim também, assembleia do povo. Eclésia, na língua grega, significava sair de dentro. Tinha a ver com a democracia em Atenas, onde nós sabemos que o povo participava diretamente. O povo era chamado a sair das casas e ir para as ruas para participar diretamente das decisões políticas. Daí, então, o significado do termo eclésia, sair de dentro. Igreja primitiva foi o tema inicial que nos anunciamos para este nosso estudo. Então, estamos iniciando hoje, aqui, depois de uma breve apresentação da pessoa do seu fundador, Jesus Cristo, a busca pelo conhecimento do período da igreja, que vai desde a ascensão de Jesus ao céu até o concílio de Nicéia em 325, que é o chamado período da igreja primitiva. São mais ou menos 300 anos de história da igreja. 300 anos de história do cristianismo. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que Jesus foi arrebatado ao céu depois de ter orientado os seus apóstolos para que permanecessem ali, para que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem ali o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Então os discípulos permaneceram reunidos no cenáculo em Jerusalém durante 10 dias, onde perseveravam unanimemente na oração. O que quer dizer isso?
rezavam sem cessar. Eram eles Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Esses são os nomes dos 11 que nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui eram 11, porque Judas Iscariotes havia morrido depois de haver traído a Jesus. O livro dos Atos registra também que estava com eles Maria, a mãe de Jesus. Num daqueles dias, Pedro propôs a escolha de alguém para que tomasse o lugar de Judas no grupo. Lançaram então sorte, fizeram um sorteio e escolheram Matias, que foi incorporado aos 12. Assim chegou o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, um grupo de umas 120 pessoas. De repente, veio do céu um grande ruído, como se soprasse um vento muito forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Relato do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Vamos ver primeiro o que significava Pentecostes. Pentecostes era uma palavra de origem grega que significa 50, 50. E Pentecostes era uma festa judaica, celebrada 50 dias após a Páscoa. Daí, Pentecostes, Penta 50. Era uma celebração voltada para a agricultura. Portanto, era um momento de oferecer a Deus a primeira colheita, como agradecimento pelo ano de trabalho. Era também chamada Festa da Colheita, pelas razões que eu já falei. Celebrada no templo com sacrifícios, ou também ainda se dizia a Festa das Semanas, porque acontecia exatamente 7 semanas depois da Páscoa. É no contexto do Pentecostes judaico que a Igreja de Cristo é fundada. Melhor seria dizer que a igreja foi inaugurada em Pentecostes, porque, na verdade, o início da igreja se dá com a escolha, com o chamado, com a convocação que Jesus fez dos seus apóstolos. Ele convidou, ele convocou
aquele grupo de 12 e os instruiu, os preparou, os formou para serem a sua igreja, isto durante 3 anos da sua vida pública. Jesus então prepara aquele grupo para ser a primeira comunidade cristã. Então, na verdade, a igreja foi oficializada, instituída, inaugurada em Pentecostes, quando aqueles primeiros 120, aquelas primeiras 120 pessoas, incluindo os apóstolos, isto é importante, foram batizados no Espírito Santo, de acordo com a promessa que Jesus, lembra-se, havia feito lá na Ascensão. Batizados no Espírito Santo, que pousou sobre eles como forma de línguas de fogo, lá no cenáculo em Jerusalém. Lembram-se que eu disse que Pentecostes também significava festa da colheita? Pois bem, a igreja colhe ali em Pentecostes, no cenáculo, a sua alma. Recebe o Espírito Santo, é revestida do Espírito Santo. Aquele poder do alto que a fortalece ao ponto de se estender até os confins do mundo, por todos os séculos. É este poder que lhe dá o vigor para a sua caminhada ao longo da história. Ao derramar o Espírito Santo em Pentecostes, Jesus inaugurou um modo novo de se fazer presente e vivo para sempre, todos os dias, na igreja, como ele havia prometido. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Um fenômeno extraordinário e inexplicável aconteceu naquele dia. O livro dos Atos nos relata que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que é isso? O que significa isso? Ora, ali achavam-se, era festa, era uma das grandes festas judaicas. Havia então em Jerusalém muita gente. Ouvindo aquele ruído, reuniu uma multidão de pessoas e maravilhavam-se de que cada um ouvia os apóstolos falar, proclamar o Evangelho na sua própria língua. Como era possível aquilo? Eles todos eram estrangeiros e falavam línguas diferentes. No entanto, a mensagem dos apóstolos, proferida, como se supõe, num pobre aramaico, era simultaneamente traduzida pelo poder do Espírito Santo, de maneira que cada qual entendia na sua
própria língua a mensagem. Este fenômeno chama-se glossolalia ou glossolalia. E ainda hoje existe designado como dom de línguas. Um outro fenômeno da primeira hora da igreja primitiva, daquele dia inaugural do Pentecostes, foi o primeiro sermão, a primeira homilia, a primeira pregação da igreja nascente, no ato da sua inauguração. Pregação que foi feita por Pedro, acompanhado dos 11, dando testemunho da ressurreição de Cristo. Aliás, esta é a primordial missão da igreja, o anúncio de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. E Pedro falou nestes termos: a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Livro dos Atos, capítulo 2, 32, 33 e 36. Este foi o discurso de Pedro em nome dos apóstolos no dia da inauguração da igreja em Pentecostes. O fruto colhido pela igreja desta primeira pregação foi imenso. Foi a conversão de 3.000 pessoas. Deste ponto em diante, esta vai ser a grande missão da igreja em todos os tempos: anunciar e testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E isto se cumpriu e se cumprirá até que Ele volte. Nada será capaz de impedir esta missão dada à igreja pelo próprio Jesus Cristo. Igreja que caminha iluminada, impulsionada na força do Espírito Santo. Jesus um dia disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Eis o motivo porque a igreja resiste tanto tempo a tanta perseguição. Deus nos abençoe e nos guarde em seu amor.